Estão vendo em tela cheia? Sim. Sim. Ótimo. Então, a gente inicia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para a gente se deter um pouquinho nesta imagem tão bonita de José, né, trazendo Maria, já grávida, que traz no seu ventre o menino Jesus. A gente também observar um pouco, porque o advento é este tempo, né, de espera daquele que há de vir, da gente também poder se colocar a caminho, né, assim como José se colocou a caminho com Maria, que a gente também se coloque a caminho. Assim como na nossa vida, né, a gente tem aí os ciclos, né, o ciclo do dia, né, dia e noite, o ciclo do ano a partir das estações. A igreja também trabalha com os ciclos, né, que a gente vai chamar de ciclos litúrgicos, de tempo litúrgico. E aí, dentro desse tempo, a gente tem dois conceitos, né, tem o conceito do cronos, que é esse tempo horizontal, quantificado, subordinado ao relógio, que é o que a gente vai usando no nosso dia a dia, né, e que nos norteia no sentido do nosso acordar ao nosso deitar, né, das nossas atividades, das nossas rotinas, enfim, ele é marcado por este tempo, né, pelo cronos. E tem o kairos, que é esse tempo vertical, e que traz uma qualidade do tempo vivido, que faz um acontecimento ser especial, memorável. Não é composto por presente, passado e futuro, pois ele é o tempo eterno. E aí experimentamos o kairos na liturgia da Igreja Católica, né? Tanto é que a nossa liturgia, o nosso tempo litúrgico, ele não começa no dia 1º de janeiro, que é quando começa-se o nosso calendário, né? O nosso tempo litúrgico, ele se encerra com a festividade, né, do Cristo Rei, e aí, então começa-se o tempo do advento, né? Então, a gente não faz simplesmente memória dos fatos acontecidos, né? A gente não vai celebrar 2022 anos no aniversário de Jesus. A gente revive e participa como se a gente estivesse lá presente, né? Então, a gente vai fazer memória do próprio nascimento de Cristo, né? Ele não vai estar comemorando 2022 anos, ele vai nascer, né? E é esse tempo kairos que a gente experimenta na liturgia da igreja, né? E é esse tempo que a gente também é convidado a experimentar durante esse período do advento. Então, nos preparar, fazer este caminho, né? Se colocar a caminho, assim como José se colocou a caminho com Maria, para que este nascimento fosse possível de acontecer. Então, nós também nos colocamos a caminho para que este nascimento de Cristo também seja possível na nossa vida. E aí, só para a gente lembrar mesmo, né, assim, aqui voltar um pouco para a nossa catequese, enfim, né, então, o ciclo da igreja, né, o ano litúrgico, então a gente tem aí esses 4 grandes tempos da igreja, né, o ciclo do Natal, o tempo comum, o ciclo da Páscoa, depois, novamente, o tempo comum. No advento, a gente vai ter a cor roxa e rosa, né, que vai predominar. No Natal e na Epifania, dourado ou branco, que é um tempo mais festivo, né? O tempo comum é a cor verde. A Quaresma traz o roxo, mas num sinal de penitência. E o grande período pascal é o dourado ou o branco, e aí, novamente, nesse mesmo sentido festivo do Natal e da Epifania. E a solenidade de Pentecostes traz a cor vermelha, que é do Espírito Santo, e a gente, de novo, retoma o tempo comum até a festa do Cristo Rei. E esse retiro do advento em casa, né, os exercícios na vida cotidiana, como eles são chamados, né, os EVCs, ele é esse tempo de solidão. Solidão não no sentido de nos sentirmos sozinhos e abandonados, mas solidão no sentido de nos fazermos
sós, conosco mesmo, né? De nos colocarmos nesta condição de estar a sós com Deus, né? Mas é este tempo da gente experimentar esta solidão, porque nesta proposta dos exercícios, né, de Santo Inácio, o silêncio, ele é algo fundamental, né? Então, também é importante que a gente se coloque nessa atitude de solidão, né? É esse grande tempo do silêncio, né? Desse silêncio que espera, deste silêncio que carrega em si esta grande expectativa, porque a gente já sabe, né, o que é que vai acontecer quando este período que a gente está se colocando a caminho terminar. Então, é um silêncio carregado de expectativa, né? Também nos pede foco. Cada dia é proposto um evangelho, né? Cada dia é proposto uma reflexão, né? Então, também focar naquilo que é essência, naquilo que é essencial neste período. E é uma grande oportunidade desse peregrinar para dentro de nós mesmos, né? Para a gente caminhar para a nossa Belém interior. E é um tempo favorável, né? Para a gente poder esvaziar-se e preparar o coração e fazer do nosso coração esta manjedoura que vai acolher esse menino que nasce, né? Esse menino que se faz criança, né? E que busca um lugar, né? Então, também é esse grande tempo e esta oportunidade da gente fazer um check-up da alma. Como é que está, né? Como é que a gente vem cuidando desse nosso interior? Né? Qual é a atenção que a gente vem dispensando para nós mesmos nesse sentido, né? Desse olhar para dentro de si mesmo, né? Desse indivíduo que eu sou, né? Deste ser humano que eu sou, com as minhas características, com as minhas limitações, mas também com as minhas qualidades, com os meus talentos. Então, é um tempo favorável, né? Se a gente souber aproveitar bem este tempo, né? E também um tempo de fazer esta revisão desse último ano que passou, né, para a gente poder também se colocar nessa expectativa e nessa espera deste novo ano que há de vir, né? Porque apesar do advento ser esse tempo kairos, né, esse tempo sagrado, nós estamos inseridos num tempo cronos, né? Querendo ou não, o dia 31 de dezembro vai chegar, né? E aí vem este novo ano que sempre se apresenta, né? Então, revisar um pouco, né, este último ano. Como é que foi este meu caminhar enquanto cristão, enquanto cristã? Os projetos que eu abracei, sejam eles profissionais, pessoais, ou os projetos também dentro da igreja como cristã, quais projetos eu consegui, de fato, colocar em prática, consegui, de fato, vivenciar, quais não? Então, aproveitar para fazer esta revisão e aí fazer este novo projeto de vida, né? Ou aprimorar, melhorar o projeto que já existe, né? Acrescentar ou simplesmente rever e dar continuidade. Por exemplo, eu já sou ministra na minha comunidade e eu sinto que este é o chamado, né? Eu quero continuar sendo ministra, né? Então, vai fazer um outro projeto porque o ano terminou, né? Ou eu estou num momento de maior recolhimento, não tenho nenhuma atividade específica em paróquia nenhuma, venho vivendo a minha vida de cristã como cristã, né? No meu dia a dia, nas minhas atitudes, nas minhas ações, sendo mãe, sendo avó, sendo madrinha, sendo esposa, sendo amiga, sendo profissional, enfim. Às vezes é um revisar só, é um olhar um pouco para este projeto, né? E aí pensar como é que eu posso melhorar este projeto para este próximo ano. O advento também é este tempo, né? Desta percepção. E aí, qual é o caminho que a gente vai seguir, né? Então, para que esse nosso coração possa ser essa manjedoura que vem se preparar e que vai se preparando para acolher o Cristo que nasce, né? Então, a oração é este caminho, né, que a gente vai se propor a fazer, né, enquanto grupo, seguindo este material das edições Loyola, né, do Retiro do Advento e do Natal, preparado aí pela Rede Servir, né, o Padre Laércio, que é o
o padre que vocês todos os dias, né, eu disponibilizo o evangelho, está na organização deste material, e aí tem algumas propostas, né, então, silenciar pelo menos meia hora por dia, né, quem consegue fazer este tempo de meia hora, ótimo, né, se você não consegue esse tempo de meia hora, porque o seu dia, a sua rotina, de repente, não te permite, uma outra possibilidade é, na noite anterior, já fazer a leitura do evangelho do dia seguinte e ir dormir, né, com esta leitura feita. Né? No dia seguinte, talvez ler as reflexões que estão sendo propostas e o texto que é proposto no livro do Retiro enquanto reflexão, e pedir a graça de que durante o dia você possa ir refletindo nos momentos em que você conseguir parar um pouco. Né? Ao invés de fazer meia hora por dia de oração, você vai fazer o seu dia um caminho orante, você vai fazer do seu dia um dia de oração, né? Tendo este desejo de, durante algum momento em que você possa ir lembrando desse evangelho que você leu, do texto que está ali no livro, de algumas questões que o livro apresenta como reflexão para fazer. Né? Fazer a meditação ou a contemplação da palavra e revisar. Né? Este revisar, ele também pode acontecer no final do dia, à noite, antes de dormir. Né? Se você conseguiu a meia hora, depois eu vou retomar os passos para a oração, você faz a revisão ao terminar essa sua meia hora de oração por dia. Se você consegue no seu dia dispor de uma hora de oração, você vai fazer, ao final desse seu tempo de oração, essa revisão. Se você se colocou durante o dia nessa proposta de oração, né, de ficar com o evangelho, de buscar ao longo do dia e lembrando do que foi dito, da qual palavra que mais te tocou, enfim, você vai à noite fazer esta revisão. E aí, nesta revisão, que eu quero propor essa oração de atenção amorosa, que aí está no livro, se alguém está com ele e quiser abrir, ok, está na página 14, que vai explicar como fazer essa oração de atenção amorosa, né, que na verdade é esta proposta da gente poder pensar no nosso dia, né, esse exame de consciência, né, a ser feito antes da gente deitar. E aí, na próxima semana, por isso está aí o semana que vem, eu quero fazer com vocês esse exercício da gente fazer, né, uma experiência de oração de atenção amorosa a partir um pouco do texto, de algum texto que foi proposto durante a semana. Então, lá na página 14, eu vou estar lendo só o primeiro parágrafo, né? Trata-se de uma retrospectiva orante do dia, conhecida como exame do dia ou oração de atenção amorosa. É o exame espiritual de consciência a ser feito antes de se deitar por uns 10 minutos. Santo Inácio de Loyola sugere lançar um olhar para todo o dia vivido, em uma atitude de gratidão. Não se limitar às falhas, mas ter uma visão mais ampla, para tomar consciência da ação do Senhor durante os eventos do dia e colocar o futuro nas mãos de Deus. Deve ser um exercício diário, mesmo depois do final do retiro. E aí, esses passos do qual essa atenção amorosa se propõe, a gente então vai fazer na próxima semana. Claro, a gente está começando hoje esse retiro, então quem quiser já hoje à noite, antes de dormir, voltar para este texto e já fazer o que está sendo proposto aqui, e mesmo durante a semana, mas na próxima semana, enquanto grupo, eu quero propor da gente fazer, né, essa oração de atenção amorosa. E aí essa nossa partilha em grupo, né, que a proposta é que ela seja semanal, a gente se encontra todos os domingos, né, às 6h30, se alguém sentir necessidade de, durante a semana, conversar sobre alguma coisa, ou se tiver alguma dúvida, ou se quiser fazer alguma pergunta, também pode, no próprio grupo, se vocês quiserem colocar ali, ou nos chama no individual, né, a mim ou ao Marcelo, e aí a gente, então, pode também, de repente, fazer uma outra partilha individual, se alguém sentir essa necessidade de ter essa partilha individual. Senão, a gente fica com essa nossa partilha semanal, né? E ainda dentro deste qual é o caminho, né, e que a gente vai fazer este caminho a partir desta oração, então,
prestar atenção ao que pensamos e sentimos. Né? Essa é uma imagem muito significativa aí da gente afinar aquilo que a gente pensa enquanto cérebro, razão, e aquilo que a gente sente enquanto coração, né? Tem uma música, que eu não me lembro de quem, mas que diz que o caminho mais longo que existe é o caminho do coração ao pensamento, ou do pensamento ao coração, né? No sentido de fazer com que isto seja algo cíclico, né? Que aquilo que a gente pensa, que a gente deixe de ser tão racional algumas vezes e passe a ser também sentimento, mas ao mesmo tempo que a gente não seja só sentimento e também possa racionalizar, enfim, que haja um equilíbrio dentro disto, né? Mergulhar em nós, né? Examinar a consciência, né? E aí a revisão da oração traz essa oportunidade, a oração de atenção amorosa traz essa oportunidade, né, da gente examinar a nossa consciência, da gente olhar para dentro de nós mesmos, mergulhar em Deus, né, meditar, contemplar, né, nos colocar nesta presença diante de Deus, nesta presença e numa atitude orante, né? Volto a repetir, ou durante um tempo, se você consegue isso na sua rotina, ou se dispor a ter este dia nesta atitude de oração. Deus nos fala, isto é fato, né? E Ele quer se comunicar com cada pessoa, e a oração é este tempo, este momento, a forma, né, como Deus nos fala, né, através da palavra também, né, através das leituras bíblicas, quando a gente também participa da Eucaristia, né, na homilia do padre, ou na fala de alguma pessoa. Então, ele se comunica com cada pessoa, né, de forma pessoal, com intimidade, como um amigo. Então, ele já está presente e agindo na vida das pessoas. Tem uma imagem que eu acho muito bonita, que é a gente se colocar como Maria, né, que estava pronta para ouvir a voz do anjo. No tempo de Maria, já havia essa promessa de que viria o Salvador, né? E ela estava atenta, por isso ela foi capaz de ouvir a voz do anjo, ainda que num primeiro momento ela não entendesse, né, mas como é que isso vai se dar, como é que isso vai acontecer, né? Ela estava atenta, então que a gente também peça essa graça, que a gente possa estar atento, né, à voz do anjo que nos fala, né, à voz de Deus que nos fala, né, nesse nosso tempo de oração, nesse nosso tempo privilegiado de oração, nessas nossas partilhas. E a Bíblia, né, então ela vai ser de onde nós vamos tirar este material que vai nos servir nesta oração. Né? A gente não vai rezar a partir de um livro, de uma poesia, ou, né, de um livro que seja escrito por um padre, por uma freira, ou o livro de um santo, enfim, né, o nosso material de oração vai ser a própria palavra de Deus. Então, a gente pode ouvir a partir daquilo que o Laércio nos traz, né, quando ele narra para a gente o Evangelho, a gente pode, de fato, fazer a leitura a partir, né, da própria Bíblia, né, e dali fazer a leitura, ou através da liturgia diária, quem também tem o hábito de adquirir a liturgia diária, enfim. Mas a gente vai ler o Evangelho daquele dia que está sendo proposto, né? E aí é muito importante a gente, ao ler, ter esta atenção, né? Porque a gente vai estar em oração. Então, qual palavra que, de repente, mais me toca? Qual frase deste evangelho que mais me toca, que mais me faz sentido, né? Ou que desperta em mim algo, né? E aí a gente relembra esses passos da oração, né? Quando ele fala que escolhe um texto bíblico, na verdade, para a gente já vai estar escolhido. Né? Se a gente pega o livrinho, né, daqui de volta, do retiro, a gente tem aqui na primeira semana, né, no dia 27, domingo, tem aqui as leituras, e o evangelho já está aqui, Mateus 24, de 37 a 44. Né? Então, o texto bíblico, ele já está escolhido, né, no livro do retiro. Né? E aí eu vou definir a duração da oração.
né? Como eu coloquei para vocês, o ideal é que seja no mínimo meia hora. Mas é claro que a gente também não pode, a regra não pode ser mais importante, né, do que aquilo que a gente está se dispondo a fazer. Se eu tenho 10 minutos naquele dia, eu vou procurar fazer desses 10 minutos os 10 minutos mais importantes e mais bem feitos, né? Buscar um lugar que me ajude a concentrar e encontrar uma boa posição corporal, né? Então, esse é o primeiro passo, esse dispor-se, né? Faço esse silêncio interior e exterior, né? Então, na medida do possível, né? Dependendo de onde a gente está, esse exterior vai ser algo que vai ainda nos povoar, né? Mas no lugar onde eu escolho rezar, então eu vou silenciar, né? E a respiração ela é a nossa grande aliada, no sentido de nos fazer também ir acalmando pouco a pouco, né? E aí tomar consciência de que estou na presença de Deus. E aí, então, faço com devoção o sinal da cruz. E aí vem o pedido da graça, que todos os nossos desejos, pensamentos e sentimentos estejam voltados unicamente para o seu louvor e serviço. E aí, então, peço a graça que verdadeiramente desejo receber de Deus, e que também aqui, no nosso caso, também já vem sendo proposta qual é a graça, né? O livro do Retiro traz todo dia qual é a graça a ser pedida, né? Num primeiro momento, mesmo para a gente que já tem mais experiência, sempre fica algo, faço o primeiro passo, faço o segundo passo, faço o terceiro, e aí pego o livro, leio a graça, é assim mesmo, né? A gente não vai conseguir decorar, vamos assim dizer, todos os pedidos de graça desse tempo todo, né? Então, o material, ele vem para nos ajudar, né? Então, eu vou pedir a graça que está sendo proposto para aquele dia, né? E aí, então, vou fazer a leitura do texto. E aí, uma coisa que é muito importante é se deter, parar naquela frase ou naquela palavra que mais te chamou a atenção. Às vezes, é a primeira frase que te chama a atenção. Para nela. Não há necessidade de ler o restante. Pode ler depois, mas dá esse tempo para saborear, para sentir esta palavra que te toca, né? Ou esta frase que te toca, ou este versículo que te toca, né? E aí depois você faz novamente, né? Você termina a leitura do texto e aí volta para aquela frase, para aquela palavra, ou para aquele versículo que mais te chamou a atenção. E então inicia esse diálogo com Deus, como um amigo. Então, você fala e aí você se coloca nessa posição de escuta, né? Você pede, você agradece, você silencia, né? Você vai seguindo um pouco a partir daquilo também que teu coração vai te sinalizando, né? Aquilo que você no momento vai sentindo que é para fazer. E aí, então, vem esse momento desta revisão, né? De recordar este encontro. E aí, então, eu vou anotar, né, o que foi mais importante na oração. Né? Qual foi o texto, né? É importante a gente ter, Santo Inácio vai falar do diário espiritual, então, da gente ter um caderno ou uma folha, ou se alguém, de repente, já vai fazer o registro no próprio computador, enfim, anotar o texto, e aí anotar também esta palavra, este sentimento, né, se foi um sentimento que te trouxe para cima, que se foi um sentimento de consolação, ou se é um sentimento que, de repente, te trouxe um pouco de desolação, né, não é... Neste momento, não é muito hora da gente racionalizar, do tipo, nossa, por que eu estou triste? É simplesmente sentir, anotar, né? Depois vai ter um momento em que você vai olhar essa sua revisão e vai ver um pouquinho por onde é que Deus falou, né? Com cada um, enfim. Se houve algum apelo, né? Algum desejo que brota no seu coração. Então, esse é o momento dessa revisão e deste anotar.
E aí, então, essa questão do diário espiritual, que eu já coloquei essa importância, e aí tem uma expressão, né, que é muito falada, que é este fio de ouro, porque é a partir dessas anotações, dessas palavras, desses textos, desses sentimentos, que você também vai percebendo esse fio de ouro, por onde que Deus está te conduzindo, por onde que Ele está falando, de que forma Ele está falando, né? Então, é importante este registro. E esse registro, né, dessa revisão, desse diário, ele também é o material da partilha da próxima semana, né? Para orientar um pouco a nossa partilha, a gente pode fazer a partir destas anotações, né? Daquilo que foi mais importante, né? Durante o período da oração, né, que facilita a nossa partilha individual ou em grupo. O importante também, assim, é a gente saber que o método, né, esse caminho que a gente está seguindo, ele é um meio e não um fim, né? O fim é encontrar com Deus, como um amigo fala com o outro. Então, assim, pode parecer difícil, né? Mas com a prática, quem já tem aí essa experiência sabe que isso entra na nossa rotina de forma muito tranquila, né? No começo, de fato, a gente precisa ir olhar os passos da oração e ver o que é o primeiro, o que é o segundo, o que vem depois, enfim. Depois isso se torna já natural da gente, né? E os passos, assim, se eles te atrapalham, deixe de lado, né? Se você já tem uma outra forma de fazer esta oração, de colocar-se em silêncio, de fazer a leitura, de fazer a sua revisão, continua, né? Porque se você já encontrou a tua forma de fazer isso e ela te é confortável e ela te ajuda e de fato você já faz, a oração já acontece, não é necessário seguir esses passos que foram aqui propostos, né? Os passos são para dar esse auxílio para quem de repente fala, bom, e agora, por onde? Né? Eu vou e como é que eu continuo? E isso também é muito importante, assim, né? Da gente não desistir sem antes poder partilhar com alguém e tirar as dúvidas, né? Se no começo parecer muito racional fazer a leitura daquilo que está proposto no retiro do Advento, ler a graça e depois fazer a reflexão, peça a graça também, né, de que essa racionalização possa te afetar, possa se tornar afetiva, né, e procura conversar, pode ser, de repente, com o padre da tua paróquia, da tua comunidade, se você já se sente à vontade para conversar com ele, porque, às vezes, alguns textos bíblicos, ou dependendo daquilo que a gente está rezando, enfim, às vezes acontecem, sim, situações em que a gente se sente desolação, a gente não entende aquele texto, ou não concorda, sei lá, com o texto, né? Esses últimos textos, por exemplo, que a gente, quem estava aí seguindo todos os dias o Evangelho, ele veio mostrando um Jesus mais firme, assim, né? Mais, até o padre Laércio usou esse termo, mais apocalíptico, né? Então, é um Jesus que normalmente, a gente não está acostumado a ver com esta firmeza toda, que pega o chicote, né, e que nos diz que um vai ficar contra o outro, mãe e filha vão brigar, um vai ser levado, um vai ser deixado, enfim. Alguns textos, às vezes, mexem com a gente, né, nos tiram tudo do centro, assim. Então, procura conversar, né, não para, não desista, né. Isso também é material de anotação, assim, né, para a gente depois poder partilhar a respeito disto. E aí, a grande dica, né, que Santo Inácio nos dá é da gente aquietar-se, né, entregar-se à sua vontade. E aí tem uma frase de Santo Inácio que vai dizer que não é o muito saber que sacia e satisfaz, mas o sentir e saborear internamente as coisas. Então, mesmo se durante a leitura daquele texto que está aqui no livro do Retiro, né, ele for extenso demais, e para você o primeiro parágrafo for suficiente, e ele já te chamou a atenção naquele primeiro parágrafo, fica com ele, né? Se a primeira reflexão que for proposta ali, aquela reflexão já te tocou, fica com ela, né? Se você está lendo o Evangelho e você se deparou com um versículo, fica com ele, né? Então, da gente poder de fato perceber o que é que nos afeta,
né? O que é que nos toca? Porque é a partir desses afetos e daquilo que a gente vai sendo tocado internamente, é que também a gente vai se deixando transformar, né? E tem esta frase, né? Ela foi musicada pelo padre Francis, e várias vezes nos evangelhos, o padre Laércio termina com esta frase, assim, né? Que é um refrão lindo, né? E que diz: não é o muito saber que sacia e satisfaz, mas o sentir e saborear internamente as coisas. Às vezes também procurar esta frase. O Padre Francis, ele tem um canal, enfim, no YouTube, é fácil de achá-lo, né? Colocar este refrão, né? Às vezes iniciar com um refrão também pode ser a forma de nos aquietar, de nos acalmar, né? Existem aí os refrões de TZ, que também tem no Spotify, mas também tem no YouTube, é fácil de encontrar essa playlist. Então, também, às vezes, esses refrões podem nos ajudar, né? Tanto no início da nossa oração, para que a gente possa se colocar nesta postura de silêncio, como também, às vezes, ao longo do dia, se eu tenho essa oportunidade de repente, ouvir, preparar aí uma playlist com alguns refrões que nos ajudem a ir silenciando, a acalmando, para que a gente, então, possa ir conseguindo fazer esses nossos tempos de oração, né? Eu, particularmente, gosto muito de dormir ouvindo, né, esses refrões e essas músicas, né? Porque também é uma forma da gente continuar e também pedindo a Deus que, mesmo durante o nosso sono, que ele vele o nosso sono, né? Que a gente também possa continuar rezando mesmo que dormindo, né? Onde aparentemente a gente não tem esta consciência, enfim. Então, são só sugestões, né? Propostas. E aí, das orações, assim, da igreja, uma oração também que pode nos ajudar, né, para a gente começar a se colocar nesse nosso tempo de oração. Cada um vai encontrar a sua forma, né, de iniciar, mas uma oração também pode ser a oração do Ângelus, né, que é uma oração tão bonita, e que vai dizer, né, o anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu pelo Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino encarnou e habitou entre nós. Né? Esse mistério, né, já contém todos os outros que expressam o amor de Deus. Esse grande mistério de Maria, que diz sim a este projeto de Deus, né? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, né? Ela já traz esse grande amor de Deus por todos nós, né? Maria foi a pessoa que mais se esvaziou e por isso pôde conceber a Deus, né? E que a graça de Deus, que inclusive é um refrão de uma música, né, cresça em nós sem cessar. E de ti, nosso Pai, venha o Espírito Santo de Deus para gerar e formar Cristo em nós. Então, a oração do Ângelus também pode ser uma oração para a gente poder iniciar, para que a gente também possa, como Maria, se colocar à disposição de Deus, para que a gente possa nos colocar disponíveis, para que a gente possa também em nós permitir, né, que Cristo seja gerado e formado, né, na nossa vida, através da nossa vida, enfim, através dos nossos atos. Essa também pode ser uma oração, né, para a gente poder repetir aí todos os dias, que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, venha o Espírito Santo de Deus para gerar e formar Cristo em nós. Então, que ele nos abençoe, né, que ele nos guarde, nos proteja, nos ajude neste nosso caminhar, né, neste nosso momento aí de retiro do advento, que a gente, de fato, possa se colocar, né, à disposição, né, e disponíveis
para que Deus, então, possa agir e atuar em nós.